Boa tarde a todas e a todos. A gente vai começar, hoje é o quinto encontro do Esquenta Fórum Paraibano de Física. Semana que vem, nós teremos o fórum, né? Então, o fórum começa na quarta-feira e termina na sexta. E hoje a gente tem a presença aqui do professor Éder Pires Camargo, que é da Unesp de Ilha Solteira. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o professor Éder, né? Ele é livre docente em ensino de física pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, em Ilha Solteira, né, na cidade de Ilha Solteira. Ele é doutor em educação pela Unicamp, possui graduação em licenciatura em física, em 95, mestrado em educação para a ciência e pós-doutorado pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, Bauru. É professor associado 3 do Departamento de Física e Química da Unesp de Ilha Solteira. Além disso, ele é credenciado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Orienta trabalhos relacionados ao ensino de ciências e à inclusão de alunos público-alvo de educação especial. Na graduação, leciona disciplinas para os cursos de licenciatura em Física, Matemática e Biologia, além de lecionar também para os cursos de Engenharia. Na pós-graduação, leciona disciplinas relacionadas à inclusão de alunos alvo de educação especial. Coordena o grupo de pesquisa Ensino de Ciências em Inclusão Escolar, Ensine. É sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Física, ocupa a cadeira 23 da Academia de Letras de Lençóis Paulista, a LELP. Pertence à Sala dos Escritores de Lençóis Paulista, que coisa bonita isso, legal. Composta por 30 homenageados. Tem experiência no campo de educação, com ênfase em ensino de ciências, atuando principalmente no tema ensino de física para alunos com deficiência visual. Nossa, que bonito, né? O seu currículo aqui é uma história também, muito bonito isso. Éder, seja bem-vindo, obrigado por aceitar essa apresentação. E agora fica com você, tá bom? Eu vou só fechar minha câmera para poder facilitar, mas eu estou aqui, tá bom? Obrigado demais, Éder, por aceitar participar. Muito obrigado, professor Alexandre. Um olá, né? Uma boa tarde a todos, a todas que estão participando agora presencialmente dessa minha apresentação. Um olá para você aí no futuro. Quando estávamos em pandemia, eu dizia assim, que você no futuro possa encontrar um lugar, né? Um lugar bem melhor do que nós, naquele momento, eu dizia, né? No presente, porque estava muito difícil. Eu fiz muita live lá na época da pandemia. Você vê, agora a gente superou aquele momento de pandemia, estamos lá no Rio Grande do Sul, nesse momento de enchente, que os irmãos, que as irmãs do Rio Grande do Sul, que todos nós brasileiros possamos ajudar, né? Que o Brasil possa trabalhar conjuntamente para ajudar os irmãos, as irmãs, os amigos, as amigas do Rio Grande do Sul a superar esse momento difícil, essa tragédia devido às enchentes que estão ocorrendo lá no Rio Grande do Sul. E que no futuro, você do Rio Grande do Sul, você de qualquer lugar do Brasil, nós possamos estar novamente num momento diferente, melhor, principalmente você do Rio Grande do Sul, tá? Eu agradeço pelo convite, é uma responsabilidade enorme palestrar sobre o tema de ensino de física, de educação inclusiva, e eu agradeço ao professor Alexandre pelo convite, estou muito feliz, satisfeito de estar aqui no dia 7 de maio de 2024. Eu acho que só é possível a gente estar discutindo esse tema de ensino de física, de educação inclusiva, devido a políticas públicas como a Constituição Federal de 1988, né, que no seu artigo 18, inciso 3, traz o tema, né, começa, vamos dizer, em termos legais no Brasil. Então, fornecer educação especial para estudantes com portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, ela traz isso no seu documento legal, né?
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 89/90, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que pela primeira vez trouxe um capítulo, né, específico sobre o assunto da educação especial no Brasil, e um pouco mais para frente, né, pela Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, que vai trazer a educação especial como modalidade transversal aos diferentes níveis e modalidades da educação brasileira. Também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, de 2015, dentre outras legislações e declarações que o Brasil é signatário, como a Declaração de Salamanca, de 1994, e outros documentos. Então, o que proporciona com que hoje nós tenhamos uma realidade muito diferente de 30, 40, 50 anos atrás, que é um tempo assim pequeno na existência humana. O Romeu Kazumi Sasaki, ele classifica a participação de pessoas com deficiências aqui no Ocidente, em linhas gerais, da seguinte maneira, né? O momento de segregação, onde as pessoas com deficiências eram segregadas, isso antes do século XX, exclusão a partir do século XX até mais ou menos 1970, quando ele coloca o movimento de integração, que é quando as pessoas com deficiência são aceitas dentro dos mais variados setores sociais, como trabalho, escola, mas são as pessoas com deficiências que devem se adaptar a esses mais variados setores. E, mais recentemente, né, a década de 80, 90, a discussão sobre movimento de inclusão, que eu vou discutir daqui a pouco, né? O movimento de inclusão requer ou exige que os ambientes sociais se transformem para receber pessoas com deficiências. Bom, então, dentro disso, eu já destacaria um tema importante dentro de inclusão, que ela é processo. Ela tem metas, mas ela é processo. Ela é processo que devemos atingir, mas dentro dessa meta a ser atingida, ela é um processo. Então, hoje, dentro dessas legislações que eu citei, nós temos pessoas com deficiências adentrando a escola, adentrando ao trabalho, embora tenha que se melhorar muito, mas nós temos esses movimentos. Veja, a minha própria presença enquanto pessoa cega, enquanto professor universitário cego, numa universidade pública, isso talvez no passado fosse mais difícil, mas hoje nós temos. Ainda em proporção, em quantidade pequena, mas isso já começa a se tornar uma realidade. A Unesp vem fazendo um trabalho de inclusão, mais recentemente, em que ela vem identificando e trazendo alunos com deficiência, alunos público-alvo da educação especial para o seu interior. Aqui em Ilha Solteira, por exemplo, nós temos alguns alunos com autismo, alunos com deficiência visual. Em Rio Claro também, nós temos 2 ou 3 alunos com deficiência visual. Alunos estes que no passado, como eu já disse, não participariam dos cursos da Unesp, de cursos de exata, de cursos de humanas. Então, tudo isso tem por base, tem por sustentáculo, políticas como essas que eu já destaquei na minha fala de hoje. Eu tive um problema com o meu computador, estou usando um computador alternativo, por isso eu não vou fazer projeção da minha fala. Tá? Eu vou falar assim, porque esse computador que eu tenho, ele não tem o Word. Eu estudei a minha fala num outro computador, que ele não tem como projetar por meio dele. E eu vou separar minha fala em 3 partes, né? 4 com essa apresentação, depois dessa mais 3. Vou conceitualizar a inclusão para tentar superar a ideia de senso comum que está sobre esse tema. Depois eu vou para a física, falando de acessibilidade para promoção de inclusão em física no contexto de sala de aula. E depois eu vou procurar abordar o comum e o específico para alunos com deficiência visual no ensino de física, para alunos com e sem deficiência visual no ensino de física, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a ideia de inclusão. A ideia de inclusão, a inclusão é um conceito polissêmico. Ela navega dentro de uma polissemia, por isso que eu acho que é importante definir inclusão.
Então, no senso comum, inclusão vem sendo entendido da seguinte forma: a presença de aluno com deficiência na sala de aula. Então, isso é um senso comum que precisa ser superado. Nesse senso comum, a gente ouve expressões como sala de inclusão, aluno de inclusão. Bom, é preciso superar isso. Superando isso, nós dizemos assim: evidentemente que a presença de uma pessoa com deficiência na sala de aula, ela é uma condição necessária, mas ela é suficiente, mas ela precisa mais do que isso, tá? Vamos superar o senso comum sobre inclusão. Primeiro, inclusão é um conceito que deve se aplicar a contextos sociais, de um lado, e de outro lado, aos grupos humanos que historicamente estiveram segregados desses contextos sociais. Então, aqui nós temos 2 pontos sobre inclusão, né? Primeiro, inclusão deve ser aplicada aos mais variados contextos sociais. Vamos dar nome, então: escola, lazer, trabalho, transporte. E aí vocês podem ir enumerando. Participação na família, constituição de família. E assim nós podemos enumerar os mais variados contextos sociais. A todos os contextos sociais, nós devemos pensar inclusão. Não só ao da escola. O da escola é, sim, um contexto social muito importante para a participação dos grupos que estiveram segregados historicamente. Mas não podemos falar em inclusão somente à escola, circunscrito ao contexto da escola. Não faz sentido pensarmos em inclusão só na escola, se depois aquelas pessoas que estão sendo incluídas nas escolas se verem segregadas em outros setores da vida em sociedade. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O segundo ponto é que inclusão deve atender aos grupos socialmente excluídos. Então, pessoas com deficiências, pessoas negras, LGBTQIA+, indígenas, mulheres. Fala um pouquinho de mulheres. Hoje em dia, na nossa sociedade, nós temos uma participação social mais efetiva das mulheres, na universidade, no trabalho. Mas veja que isso é resultado de uma conquista histórica do grupo de mulheres. Se nós regressarmos no tempo 100, 150 anos, nós vamos notar que as mulheres não tinham uma participação efetiva na sociedade como as mulheres possuem hoje. Isto é o resultado, hoje, de uma conquista social feminina. Veja que, recentemente, o ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma lei da paridade salarial entre homens e mulheres, não só no setor público, mas como no privado. Veja como não havia isso em termos legais no Brasil. Então, o próprio grupo mulheres também é um grupo a ser incluído, né? Mais incluído. E se nós pegarmos em outras regiões do mundo, a ser muito mais incluído. Tá? Então, nós temos que falar em inclusão na escola, no trabalho, no lazer, nos transportes, na família, e em relação aos grupos que estão excluídos historicamente, que foram excluídos historicamente. E mais um ponto: quando nós interseccionamos esses grupos, nós vamos perceber que eles ocuparão pontos de segregação ou de exclusão mais ou menos intensamente excluídos. Por exemplo, é diferente de eu falar o homem cego branco, ou a mulher surda branco, ou o homem negro autista, ou a mulher negra cega, ou a mulher negra homossexual autista. Quando nós interseccionamos essas características, nós encontraremos pessoas em posição de maior ou menor desnível social ou de posição de exclusão. Então, nós temos que olhar para a questão da inclusão para o ser humano real. Né? Nas pesquisas que a área de ensino de ciências, de ensino de física realizou, houve,
na minha opinião, por força, por impacto da pedagogia de Piaget, a identificação de um sujeito ideal, de um sujeito epistemológico. Esse sujeito epistemológico, o sujeito sem deficiência, o sujeito branco, o sujeito normal, entre aspas, um sujeito avaliado como normal, se excluiu o ser humano real. Qual seja o ser humano real? Esse que existe no dia a dia, esse que existe de fato. E esse ser humano que existe de fato perpassa pelo ser humano a ser incluído dentro dos segmentos sociais. Tá? Então, isso posto, entendido aqui, o que é inclusão, e aqui se destina, né? Inclusão, portanto, a participação efetiva nos mais variados ambientes daquele ser humano que encontrou-se excluído da participação social. Então, nós vamos para a escola, vamos para a sala de aula. Na sala de aula, então, nós temos que pensar na inclusão do que fora excluído e na sua participação efetiva. Se eu penso na sala de aula de física, como que eu avalio se alguém está sendo incluído? Pela participação efetiva, se ele está participando efetivamente. Eu posso lançar algumas questões. Esse meu aluno, outrora excluído, se eu vou promover inclusão, ele participa efetivamente? Dando um passinho para trás aqui. Para a promoção de inclusão, o ambiente ele deve se modificar, ele deve se alterar para permitir a participação efetiva daquele que não estava sendo incluído. Então, vamos dar uma materialidade a esse raciocínio. Se eu tenho um aluno com deficiência visual, que estava na sala de aula, ele foi aceito na sala de aula, a sua presença não foi negada. Para que ele seja incluído, o ambiente da sala de aula ele deve se modificar. Quando eu digo ambiente, eu tenho que pensar de uma maneira muito ampla. A comunicação, os materiais, o método, o processo de avaliação, a relação professor-aluno, a relação aluno-aluno. Isso deve ser alterado para proporcionar a participação efetiva desse sujeito que antes não participava. E aí eu pergunto, a comunicação que eu faço facilita, proporciona a participação efetiva desse que não participava à comunicação? O método de ensino que eu uso proporciona a participação efetiva do aluno? O material didático que eu utilizo proporciona a participação efetiva? A avaliação que eu aplico proporciona a participação efetiva do aluno ao processo avaliativo? Então, a cada atividade que eu tenha dentro da sala de aula, eu questiono se eu estou proporcionando ou não participação efetiva. Se eu estou proporcionando participação efetiva, eu coloco, então, eu estou promovendo inclusão naquela atividade. Se eu não estou proporcionando participação efetiva, eu devo modificar a atividade para que aquela pessoa possa participar. Está todo mundo me ouvindo aí? Não caiu, não? Está tudo certo? Como eu não enxergo aqui... Tá tudo certo. Então, esse é o primeiro ponto, definir inclusão enquanto um modelo social, definir inclusão em relação a quem se aplica a inclusão, aqueles excluídos, né? A questão da interseccionalidade, colocar a inclusão agora dentro da sala de aula como um ambiente, um setor social, né? Colocar a inclusão como participação efetiva. Agora, ponto 2 da minha fala. Acessibilidade em física. Como que eu compreendo física? Vamos lá. Eu compreendo física como uma linguagem que representa, externa e internamente, fenômenos físicos, né? Então, veja, nessa perspectiva de física como linguagem, eu compreendo que a física é uma construção social, uma construção histórica e social, que representa fenômenos. Então, nessa perspectiva, eu tento fugir do aspecto empírico e entende que a física está lá na natureza, e que basta ao homem e mulheres, ou seja, ao físico, captá-la e descobri-la por observação. A observação
ela é um processo importante na investigação de física. Mas a física não é uma entidade que esteja na natureza. A física é algo que representa a natureza, uma representação. Fica melhor assim. E como representação, ela vai se constituir numa linguagem. Numa linguagem. E da maneira que eu compreendo a física, claro que isso não é uma invenção minha, isso é parte de estudos. Poderia citar aqui o Vygotsky, poderia citar aqui autores do ensino de ciências como Gil Pérez, como Mortimer e tantos outros. Ela se constitui como uma linguagem tripla, uma tripla linguagem. O professor Marco Antônio Moreira. Essa questão da tripla linguagem é assim. Eu vou fazer um desenho aqui, estou fazendo um desenho estou fazendo no ar o desenho de um triângulo, né? Um triângulo. Numa das pontas do triângulo, esse triângulo está representando essa tripla linguagem. Numa das pontas do triângulo, nós colocamos a língua. Então, a língua é um lado dessa tripla linguagem. Então, nós falamos física, nós pensamos física, nós representamos física por meio de uma língua, como, por exemplo, a língua portuguesa. Então, nós dizemos a força, o calor, a temperatura, a massa. Nós criamos expressões com uma língua, a língua portuguesa, ou a língua inglesa, ou a língua alemã. E como o professor Alexandre estava falando, né, quando você muda a língua, você muda o jeito de pensar. Isso é verdade. Nem vou entrar nesse aspecto aqui, porque não vai dar tempo. Mas uma das estruturas linguísticas que nós usamos para representar a física é a língua. Na outra ponta do triângulo, aqui embaixo, nós temos a matemática. A matemática é uma estrutura linguística muito importante para representar a física. E é uma estrutura muito sintética que nós usamos. Então, nós temos as expressões matemáticas, nós temos os gráficos matemáticos, né? A segunda lei de Newton, as equações de Maxwell, as equações da termodinâmica, as leis da termodinâmica. Nós temos, então, as equações que são usadas para a representação de física. E a terceira ponta aqui do triângulo, nós temos aquilo que o professor Marco Antônio Moreira chama de modelos conceituais. Modelos conceituais para o professor Marco Antônio Moreira, trocando em miúdos, né, é aquilo que quando nós abrimos o livro de física, nós encontramos que são aquilo, por exemplo, a representação de um átomo. Então, por exemplo, a representação do átomo de Rutherford, a representação de um modelo de onda eletromagnética, a representação de luz como partícula, como fóton, a representação, vamos para a biologia, por exemplo, a representação, porque eu aplico esse modelo também para ciências em geral, né? Se eu falo assim, o coronavírus, a célula. Então, nós temos ali a representação de modelos, de desenhos, que nos permitem pensar acerca desse objeto que estamos chamando de física. Então, suposto, diria para vocês, a física como uma tripla linguagem, né, uma linguagem formada por língua, matemática e modelos conceituais, pelo qual eu vou representar externamente, para fora de mim, e internamente, no plano do meu pensamento. Quando eu penso física por meio dessa linguagem tripla, por meio dessas três estruturas: língua, matemática e modelos conceituais. Vamos colocar uma condição de aprendizado de física para qualquer pessoa. Para que uma pessoa possa aprender física, é necessário que esta tripla linguagem esteja acessível a ela. Porque a aprendizagem, ela vai passar por um processo de internalização dessa tripla linguagem, né, de uma linguagem. Quer dizer, o sujeito vai aprender a partir do momento que ele possa internalizar essa linguagem, né? É claro que não vai internalizar ao pé da letra, ele vai se apropriar dessa tripla linguagem no processo de ensino e aprendizagem. Observando as explicações do professor, interagindo com experimentos, discutindo em sala de aula com seus colegas, resolvendo exercícios, problemas, enfim, passando pelo processo de ensino e aprendizagem. Mas aquilo que está num processo extrapsíquico vai se transformar num processo intrapsíquico.
ele vai internalizar a linguagem, a tripla linguagem. Bom, se no processo de aprendizado ele vai internalizar essa tripla linguagem, que inicialmente está externo e posteriormente inicialmente é uma representação externa e posteriormente vai se transformar numa representação interna. Se eu tenho uma pessoa com deficiência visual, se eu tenho uma pessoa com deficiência auditiva, por exemplo, que são deficiências ligadas aos sensores visão e audição, eu tenho uma condição básica para aprendizado. Essa tripla linguagem precisa ser acessível a essa pessoa. Precisa ser acessível. Porque senão a pessoa não tem as mínimas condições de internalização dessa linguagem. Tá? Então, veja, a língua portuguesa, a matemática e os modelos conceituais, eles precisam estar acessíveis para todos os alunos. Para o cego, e precisa estar acessível para a pessoa com deficiência auditiva, né, com surdez, e também precisa ser acessível para aqueles que não têm deficiência auditiva ou visual. Abrindo um parênteses aqui, né? Nesse sentido, vejam que a dificuldade da pessoa cega em aprender física é uma dificuldade inicial que está ligada à falta de acessibilidade às representações dessa tripla linguagem. Então, se nós tomamos um aluno com baixa visão ou um aluno cego, nós vamos perceber que, em termos de dificuldade, ele tem uma dificuldade de acessibilidade. É claro que para resolver essa dificuldade de acessibilidade, você tem uma tarefa que não é uma tarefa muito simples, que é tornar acessível essa tripla linguagem. Tornar acessível a língua portuguesa, tornar acessível a matemática e tornar acessível o modelo conceitual. Como é que você torna acessível a língua portuguesa? Por exemplo, se o professor está... Se o aluno tem deficiência visual, o professor tem que falar claramente a língua portuguesa. O livro precisa estar digitalizado, por exemplo, no computador. Ou ele pode usar o recurso do texto no braille, porque o aluno com deficiência visual lê braille. Como que torna acessível a matemática? O braille torna a matemática acessível. O computador, hoje em dia, torna a matemática acessível. Como é que torna acessível o modelo conceitual? Ao invés de apenas o desenho estar nos livros ou projetado na lousa, a construção de maquetes bi- ou tridimensionais. Né? Bi- ou tridimensionais, maquetes em alto relevo, baixo relevo, modelos tridimensionais. Infelizmente, eu não vou conseguir projetar aqui para vocês algumas dessas várias maquetes que nós construímos aqui. Eu queria aproveitar para dar uma sugestão, já que eu estou falando das maquetes. Vocês podem procurar gratuitamente um e-book que eu escrevi o ano passado ou retrasado, que se chama Ensino de Física Multissensorial. Se alguém pudesse colocar no chat, se chama Ensino de Física Multissensorial. Ele foi publicado pela editora Encontrografia. Basta procurar Ensino de Física Multissensorial e você terá acesso a um e-book gratuito, onde nós damos exemplos de várias maquetes e experimentos multissensoriais para o ensino de física. Tá? E o capítulo 1 desse livro é uma discussão toda teórica acerca dessa tripla linguagem que eu estou falando aqui para vocês, e também sobre educação inclusiva e outros temas. Então, veja, para o aluno com deficiência visual em aulas de física, é tornar essa tripla linguagem acessível. Tecnicamente, vamos falar assim, é uma coisa simples, né? Agora, na prática, você tem uma dificuldade de fazer isso, porque nós vivemos numa sociedade que se acostumou, se concentrou numa comunicação visocêntrica. É desfazer essa comunicação visocêntrica que se constitui numa dificuldade, mas não na resolução em si do problema, né? Para o aluno com deficiência visual, não, desculpa, para o aluno com deficiência auditiva, para o surdo, né, isso tem uma dificuldade maior, porque o processo de desenvolvimento do surdo, ele é diferente do processo de desenvolvimento da pessoa cega.
ele tem toda uma etapa de desenvolvimento na sua infância que ele não adquiriu linguagem, né? Justamente porque ele não participou de uma sociedade auditiva, diferentemente do cego. A gente pode depois explorar mais isso. Terceira parte da minha fala, eu queria abordar elementos comuns e específicos entre alunos com e sem deficiência visual, que é a área de pesquisa que mais eu atuo, tá? Depois das perguntas, eu posso responder outras perguntas sobre alunos surdos, sobre alunos com autismo, mas agora eu vou me concentrar num desafio para a educação inclusiva em física, ou em ciências, ou em geografia, mais em física, mas a gente pode extrapolar isso, que é assim: o que é comum entre alunos com e sem deficiência visual e o que é específico ao aluno com deficiência visual no ensino de física? Porque essa é uma questão que aflige muito os professores. Será que se eu receber um aluno com deficiência visual na minha aula, ele tem que fazer tudo diferente? Quer dizer, eu tenho que dar uma aula completamente diferente para ele em relação aos alunos que enxergam? Isso é um lado da pergunta, né? Por outro lado, será que eu tenho que fazer uma aula que é igual para todo mundo? Então, nós chegamos num ponto assim, o que é comum e o que é específico. E a minha resposta, que também é uma resposta que ela tem um ponto de interrogação, é assim, ó, olha, nem tudo é igual e nem tudo é diferente. Há elementos que são comuns e há elementos que são diferentes entre os alunos com e sem deficiência visual. Então, por exemplo, elementos comuns. Trabalhos em grupos. Então, se você vai fazer um trabalho em grupo, uma atividade experimental, o aluno com deficiência visual deve ficar num grupo junto com seus colegas que enxergam. É um trabalho comum. Certo? Vai fazer um experimento? Então, depois a gente vai para o experimento. Um debate. Vamos fazer um debate? O aluno com deficiência visual deve participar em conjunto. E aí o professor pode usar questões e problemas abertos. Por exemplo, assim, ó, em mecânica, por que os objetos se movem? Pode haver uma situação em que um objeto em movimento permaneça em movimento, mesmo que nada esteja empurrando o objeto ou puxando o objeto? Outras questões que podem ser usadas em debates. Em que situação uma latinha de refrigerante atingiria a menor temperatura? Quando ela é colocada em água a 0 graus ou em gelo a 0 graus? Quem chega primeiro ao solo quando solto de um prédio de 50 andares? Uma pedra de 1 quilograma ou uma grande pedra de 500 quilogramas? Então, situações em que envolve debates, situações de trabalhos em grupo, o aluno com deficiência visual, ele deve participar em conjunto, são atividades incomuns. Agora, situações em que são específicas para o aluno com deficiência visual. Ele pode fazer uma prova. A prova dele pode durar um tempo a mais. Aliás, isso é legal, né? Porque é uma coisa de lei, porque ele pode ter um ritmo diferente, ele pode escrever mais diferente, ele pode escrever mais lentamente, ele pode fazer essa avaliação num outro horário, ele pode fazer a avaliação escrita no braille. E se o professor não sabe o braille? Essa prova que o aluno fez em braille, essa prova vai para um professor de sala de recurso, que escreve em tinta sobre e devolve para o professor corrigir. Agora, essa situação do braille pode ser contornada, né? Se o aluno souber o computador que tem a voz, como o meu computador aqui, ó. Eu tenho um computador aqui que tem voz. Nesse caso, o aluno poderia escrever a prova no computador, entregar a resposta para o professor num pendrive ou imprimir a prova. Hoje em dia tem até um equipamento chamado linha Braille, mas a linha Braille aqui acho que não ia funcionar, porque o professor não sabe o Braille, né? Mas o aluno poderia escrever a prova no computador, mandar imprimir e o professor corrige a prova. Poderia fazer num outro horário. Eu vou dar alguns exemplos de como eu fazia quando eu era aluno de física. Eu fazia a prova num outro horário,
eu ainda tinha uma visão que eu conseguia escrever na lousa. O professor fazia as perguntas para mim, eu respondia as perguntas na lousa, e o professor copiava a resposta. Isso vai depender muito da característica que o aluno tem de visão. Porque, às vezes, o aluno tem ainda um resto visual que ele consegue escrever na lousa, ele consegue escrever grande a tinta no papel, né? E hoje nós temos equipamentos, softwares, né? Vídeos ampliadores, às vezes o aluno tem uma baixa visão, ele consegue colocar um vídeo ampliador, né? Então, essas são atividades que o aluno faz que são diferentes dos colegas videntes. O que eu queria dizer aqui com isso, nessa parte, é assim, que não deve se avaliar o aluno com deficiência visual ou tudo pelo princípio da igualdade ou tudo pelo princípio da diferença. É preciso avaliar pelo princípio da equidade. Ou seja, quando é que nós vamos tratar os alunos iguais e quando é que nós vamos tratar os alunos diferentes para não promover discriminação. Tá? Maquetes multissensoriais. Então, por exemplo, maquetes multissensoriais são materiais específicos do aluno com deficiência visual ou são materiais comuns entre alunos com e sem deficiência visual? Na avaliação que nós fazemos aqui em Ilha Solteira, na perspectiva que defendemos, são materiais comuns. Então, imaginemos uma maquete de uma onda eletromagnética. Bom, eu vou aqui supor que vocês conheçam o modelo de uma onda eletromagnética, tá? O campo elétrico oscilante no plano vertical e o campo magnético oscilante no plano horizontal. 90 graus um em relação ao outro. Esta não é uma maquete que só deve ser usada com um aluno cego ou com baixa visão. Um material desse pode ser usado em conjunto entre alunos com e sem deficiência visual. Um gráfico tátil é uma especificidade do aluno com deficiência visual? Na perspectiva em que trabalhamos aqui, não. É um material comum entre alunos com e sem deficiência visual. Um gráfico tátil de uma parábola, um gráfico tátil de uma hipérbole, um gráfico tátil de uma elipse. Aliás, eu vou reformular, tátil visual, porque além de ser tátil, ele é visual. Ele cria um canal de comunicação entre esses alunos, entre o professor e o aluno. Agora, dependendo do paradigma que se adota, o aluno com deficiência visual vai ficar usando lá num cantinho da sala, né, separadamente. Então, isso depende do paradigma que se utiliza. Né? Então, volto no que eu estava falando. Né? Há atividades que são específicas entre os alunos e há atividades que são comuns entre os alunos. Tá? É necessário saber avaliar isso para não se promover exclusão. Tá? Bom, eu estou finalizando a minha fala e vou deixar para que vocês possam fazer questões. Eu queria finalizar divulgando 3 livros aqui que eu tenho para vocês. Bom, o primeiro livro chama-se Estrangeiro, que é uma autobiografia. Esse livro aqui é um livro diferente dos outros livros que eu tenho escrito, que é um romance autobiográfico, tá? Aqui eu conto várias particularidades, como é que foi meu processo de ensino na universidade, também no nível médio, na educação, no ensino fundamental, tá? Então, é um livro pessoal, tá? É um livro de contos e de romances autobiográficos, tá? Quem tiver interesse nele, basta me escrever no meu e-mail. Se alguém puder pôr meu e-mail aí no chat, é eder.camargo@unesp.br. Vou repetir, eder.camargo@unesp.br, tá? Só me mandar um e-mail que ele custa R$ 50, tá bom? Outro livro aqui, ó. Ensino de Ciências aos alunos público-alvo da educação especial. Pesquisas de ensino de física, química, biologia e astronomia. Esse livro já é um livro
onde eu relato aqui as pesquisas do grupo Ensino de Ciências e Inclusão Escolar. É um livro de 2021, que saiu pela coleção Educação para Ciências, lá da Unesp de Bauru. É um livro bastante importante que traz as recortes das pesquisas do grupo que eu sou líder, o Grupo Ensino de Ciências e Inclusão Escolar. Tá? Também por R$ 50. E tem aqui o livro Saberes Docentes para a Inclusão do Aluno com Deficiência Visual em Aulas de Física, que já é um livro mais antigo, e eu vou fazer uma promoção. Opa! Quem comprar esses 2 livros aqui, ó, vai ficar R$ 100 os 2, ganha o Saberes Docentes, tá? Faça essa promoção. Era isso, então, acho que o meu tempo já deu, eu fico aqui à disposição de vocês para perguntas. Obrigado. Éder, obrigado demais, assim, pela exposição. Eu vou te mandar um e-mail pedindo o nome dos livros aí para poder divulgar também, tá? Tá certo. E o André, eu quero agradecer o André. O André colocou aqui o seu e-mail no chat aqui. Aí nós temos 2 perguntas e tem a Jéssica que levantou a mão para perguntar de forma mais diretiva. Jéssica, quer abrir a câmera para perguntar? Não, professor. Primeiramente, eu quero agradecer. Sua palestra foi muito especial, principalmente para mim, e sei que para o pessoal também. Uma das coisas que eu quero deixar aqui é que o senhor é referência no meu TCC que eu estou construindo, né? Então, suas palavras, todo o seu conhecimento sobre esse assunto é de suma importância. Então, eu já estou nervosa. Eu vou querer, sim, os seus livros, vou, inclusive, mandar e-mail para o senhor, e, de toda forma, eu agradeço pela sua possibilidade de vir trazer esse conhecimento para a gente, que é algo muito importante para a nossa sociedade como um todo. Obrigado, minha querida. Quando você terminar o seu TCC, você me manda, que eu vou querer tê-lo. E aí o livro, você me escreve, eu te passo o meu Pix. Tá? Pronto, tá certo. Aí a gente se comunica. Obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Legal. Marcos Leodoro da UFPB. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, Éder, eu não sei se você está lembrado, né? Eu era professor na UFPB, cheguei a participar de uma banca. Lógico que eu lembro você, Marcos Leodoro. Eu mesmo, o próprio. Nós participamos de banca. Isso, exatamente. Você está onde agora? Bauru. Então, eu estou aqui na Paraíba. Na Universidade Federal da Paraíba, 3 anos já. Mas eu queria te perguntar uma coisa, na verdade, assim, é uma pergunta meio um dilema. Eu gostaria de saber a sua opinião, acho que nós nunca conversamos sobre isso, que é o seguinte, eu estou aqui com um livro na mão, né, que é do Bernal, né, esse autor me foi introduzido pelo João Zanetti. E o Bernal fala nesse livro, né, que a física, embora ela seja construída a partir, né, do nosso aparato corporal, sensorial, ela tem que se desvincular deste aparato, né, como se ela fosse um conhecimento que transcende este aparato corporal, né? Eu, particularmente, tenho as minhas dúvidas sobre isso. Eu acho que não é possível separar o conhecimento que nós formulamos da física, e eu vou mais além, eu digo da matemática também, a partir do nosso aparato corporal, né? Porque o conhecimento não está só na nossa mente, o conhecimento está em todo o nosso corpo, ele se distribui por todo o nosso corpo, né? Então, a minha pergunta é a seguinte,
uma pessoa, né, com, bom, a gente poderia falar com deficiência visual, né? Alguns preferem falar cego mesmo, Não, né? mas você quer pontuar uma pessoa cega, sem visão? Exatamente. Uma Sem visão, pessoa sem desde o visão, nascimento? desde o nascimento, Perfeito. certamente, se nós tivéssemos uma comunidade de físicos cegos desde o nascimento, eu não creio que eles produziriam a mesma física que os videntes. No entanto, o cego, desde o nascimento, né, ele tem que se adaptar a esta física dos videntes. E esse é um processo de aculturação também, né? Ele é obrigado a isso. E como você vê isso? Né? Pensando na questão do cego desde nascença, que não é o seu caso, mas eu acho que você também deve ter vivenciado um pouco dessas questões, né? Como é que você vê isso? Não sei se ficou clara a pergunta. Ficou sim. Então manda brasa aí. Ô, professor, muito obrigado pela sua pergunta. Bom, primeiro, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que está em aberto e eu tento trabalhar com ela nas pesquisas que estou tentando fazer, né? Devido aí, teve pandemia, depois eu assumi gestão, enfim. Também queria fazer menção ao professor Zanetti, que nos deixou agora recentemente, né? Uma perda, assim, inestimável, né? Olha, a questão, veja, deixa eu desligar aqui. O celular meu aqui falou, perdi a... Você tem o cego de nascimento. O Vygotsky trabalha essa questão com o cego de nascimento. E ele fala que se houvesse uma comunidade só de cegos, nós teríamos uma construção de um ser humano diferente. Porque a questão é a apropriação da linguagem, né? É a apropriação da linguagem. Existe uma linguagem que no nosso mundo é uma linguagem que tem um impacto da visão muito grande, e o cego, quando nasce nesse mundo, você tem um cego, ele nasce numa sociedade que usa bastante a visão. Ele se apropria dessa linguagem, né? Aliás, o desenvolvimento do cego se dá pela superação das dificuldades impostas pela cultura de videntes, né? Então, da superação dessas dificuldades vai se dar o desenvolvimento positivo e negativo do cego, as duas coisas, né? Então, a superação das dificuldades resulta na supercompensação, quer dizer, a formação de uma personalidade de supervalor, de colocação na vida social, né? Então, pela apropriação da linguagem, ele consegue entender questões de forma, os conceitos, entende? Agora, e aí tem um ponto que você está falando, essa relação da física com o objeto, né? Então, ele se apropria do conceito, né? Então, você fala copo, árvore, a gente consegue falar dessas coisas mesmo na ausência deles, né? Que é a abstração do conceito, né? Então, por exemplo, o cego, como é que ele vai se apropriando disso? Em algum momento ele põe a mão no copo, por exemplo, cavalo. O cavalo, a visão, ela é sintética, né? A pessoa que enxerga, ela vê de longe um cavalo, o cavalo fica até assim. Por exemplo, a lua, como que a lua cabe dentro do olho, né? A lua é enorme, mas ela está bem distante. De alguma forma, você tem que tocar um objeto representante da lua, tocar um cavalinho, você pega um modelo de um cavalo, né? E depois você pode até subir num cavalo, tocar, para você ir formando aquelas representações na mente, mas depois você cria uma representação você cria uma representação através da linguagem, o cavalo, o gato, em contato com essa cultura de videntes. Se você tivesse uma sociedade só de cegos, você teria uma sociedade diferente, né?
É interessante falar do vidente sobre isso, porque nós também estamos construindo representações, eu estou me colocando aqui como videntes, né? Os videntes estão criando representações de elementos que eles também não veem, né? Nós poderíamos extrapolar aí o mundo subatômico, não é visto, muitas coisas de astronomia não são vistas e são captadas e depois são representadas, né? São representadas em objetos que são vistos. Eu não saberia dizer que se uma sociedade só de pessoas cegas não poderia também fazer isso. O desenvolvimento científico poderia captar determinadas coisas e ser tornado perceptível tatilmente para essas pessoas. Nas categorias que eu desenvolvi 3 categorias que são muito importantes, que são a indissociabilidade, o vínculo e a não relacionabilidade, que é mais ou menos para entender isso, né? A indissociabilidade refere-se a significados que só podem ficar na sua base material. Por exemplo, a ideia visual de cor é um exemplo, né? O cego total de nascimento não vai ter acesso à ideia visual de cor. Mesmo que você entregue para ele um tecido vermelho, um tecido azul, o tato não vai representar isso na sua mente. O Vygotsky falou, né? A audição e o tato jamais farão um cego ver. Embora ele não tenha dito explicitamente disso, mas ele dá o exemplo do cego que pergunta como é o leite, né? E o cara não consegue explicar para o cego como é o leite, a cor branca do leite, né? Você não consegue transportar isso por meio do tato ou da audição. Já os significados vinculados, esses têm relação entre tato e visão. Você pega, por exemplo, você entrega na mão de um cego uma moeda, ele toca na moeda, depois você diz assim, como é o formato da moeda? Ele faz assim para você, ó. Então, de tocar na moeda e depois deixar a moeda do lado, você cria uma representação mental. Há uma proximidade do córtex visual com o córtex tátil. Você entrega um triângulo para o cego, aí o cego deixa de tocar. Como é o triângulo? Ele faz assim, ó. Ele faz algo assim para você. O quadrado, ele faz algo assim para você. Então, há uma proximidade entre tato e visão em relação a objetos geométricos. E há muitos significados em física que contemplam esse tipo de conceito. Então, onda eletromagnética, modelo atômico, não me refiro às cores, eu me refiro à geometria especificamente. Então, aí há um campo de conceitos que se possa interligar entre cegos e videntes, que é o campo da geometria estática ou dinâmica. Eu denominei esses conceitos significados de vinculados. E o terceiro, que também é plenamente aí compartilhável entre cegos e videntes, que são significados sem relação sensorial, né? Por exemplo, os significados de campo, sejam ele o campo gravitacional, elétrico ou magnético. E, embora eles sejam representados nos livros didáticos, né? Você pega, por exemplo, assim, o campo gravitacional, o livro faz o planeta Terra e faz até uma nuvenzinha em volta. Essa nuvenzinha não corresponde, porque o campo gravitacional é uma entidade abstrata dentro da teoria de Newton. Dentro da teoria de Newton. Ele vai... Eu me lembro que o professor vai fazendo uma nuvenzinha assim e vai ficando fraca conforme... Essa nuvenzinha, conforme a distância vai aumentando e vai ficando mais densa quando a distância vai diminuindo. Mas isso é uma representação que não deva se fazer, porque não há representante empírico nem para campo elétrico, nem para campo magnético, nem para campo gravitacional. Então, esse é o tipo de significado, o de campo, que é sem relação sensorial, que para o sujeito representar ele não pode usar uma entidade empírica. Então, eu diria para você que, do ponto de vista das representações, entre cegos e videntes, nós ficamos apenas com uma exceção, que é a exceção das cores. As outras, nós teríamos nós temos plenamente possibilidades desses cegos compartilharem. Agora, a diferença do mundo entre cegos e videntes se daria na percepção do espaço, no conhecimento do espaço. Seria assim, seria um mundo diferente. Em termos científicos, não saberia dizer para você quão diferente, uma vez que o próprio vidente, professor, ele lida com coisas que ele não está vendo, né? Você pega o experimento de Rutherford. O Rutherford não viu a partícula alfa interagir com o núcleo atômico
e a maioria passar pela lâmina de ouro e ignorar a lâmina de ouro e só algumas bater. Ele viu depois os efeitos da placa, ele viu depois os efeitos da partícula alfa ricochetear no núcleo e ferir a placa fotossensível. Mas não dá para dizer, isso é você falar assim, poxa vida, uma comunidade só de cegos não chegaria nunca em resultados desses. Isso me parece uma posição visocêntrica, sabe? A única coisa que não é compartilhável é a ideia de cor. Mas será que o cego não teria outros tipos de representações para superar essa? Eu não sei, realmente eu não sei. Não sei se eu respondi, eu só confundi mais. Bom, eu quero agradecer a sua resposta, né? Que eu acho que foi muito satisfatória, assim, no sentido de fazer a gente olhar para outras questões e ver a complexidade dessa realidade, né? E que, diferentemente, talvez, do que aconteça, eu acho que a condição do cego, né? A condição de qualquer pessoa aí que tenha, né, algum dos sentidos afetados, é extremamente relevante para os estudos de epistemologia da ciência, né? Então, assim, é uma contribuição de duplo sentido, né? Não é só uma coisa que vai dos videntes para os cegos, né? Mas dos cegos para os videntes também. E só Sim, sim. Eu acho que as minhas categorias, eu tenho esse livro Saberes Docentes aqui, ó, talvez seja um livro importante para a leitura, porque ele traz as categorias, que é o vínculo, a indissociabilidade, o vínculo, a não relacionabilidade. E eu preciso escrever mais sobre isso, estou precisando escrever, eu não encontro tempo, porque ela traz justamente essa relação de percepção. E outro ponto importante é o Vygotsky, porque o Vygotsky ele separa as funções psicológicas inferiores das funções psicológicas superiores, né? E o ser humano está na função psicológica superior, que é a apropriação da cultura pela linguagem. E aqui vai ter uma contribuição que você falou do cego e do vidente nessa mão dupla, nessa ida e vinda. Acho que a cegueira tem muito a contribuir aqui. Sim, e justamente por isso, só para fechar mesmo, que eu queria dizer, é que eu acho que não tem muito sentido essa questão da gente ficar pensando uma comunidade só de cegos, ou uma comunidade só daí, só daquilo. Eu acho que, na verdade, a diversidade que interessa, né? É o que existe, é o que deve existir, é o que interessa. Obrigado. Olha, professor, só para finalizar, tem um texto chamado O Mundo dos Cegos, que está no livro de Ítalo Calvino, eu posso até te mandar, que existe no campo da suposição uma comunidade só de cegos. É uma ficção científica, o mundo dos cegos, a cidade dos cegos. É curto, eu tenho aqui, se você me mandar um e-mail, eu te passo o livro, você vai ler, você vai gostar. Porque há uma inversão cultural, nessa cidade entra uma pessoa vidente e ele passa a ser um estrangeiro lá. É muito interessante a leitura desse texto, viu? Se você me escrever, eu te mando. O Mundo dos Cegos. A Cidade dos Cegos, aliás. Tá bom. É um texto do século XIX. Éder, nós temos duas perguntas aqui no Tá. chat. Aí o André queria fazer na verdade, ele coloca uma pergunta no chat, mas ele levantou o braço ali para fazer a pergunta verbalmente, até seria melhor ele fazer verbalmente. Quer fazer a pergunta, André? Claro, claro. Eu até baixei aqui, é um que eu pensei que poderia estar excedendo o tempo, mas eu faço a questão e faço a pergunta com prazer. Professor, primeiramente, assim como todos, agradecer a sua palestra, extremamente, além de motivacional, necessária, né? Para todos nós que atuamos como professor, a gente ter essa perspectiva de inclusão. Isso aí é uma coisa essencial para todos nós. E aí eu fiquei apegado no momento em que você colocou essa tríade do ensino, né? Essa questão da linguagem, a matemática e a parte gráfica, né? E aí eu
pensei assim, até que ponto o manuseio dessas três vertentes ele se torna comum para a gente ensinar de forma inclusiva. Existe um padrão em que eu manuseio esses três pilares, ou eu preciso priorizar cada um, dependendo da situação em que eu esteja? É a linguagem, como eu compreendo a linguagem, né? Então, a física compreende ela como uma representação e uma linguagem que representa tanto interna, externa, quanto internamente. Então, veja, mais ou menos uma coisa, né? É interessante a sua pergunta, quer dizer, quando tem mais língua portuguesa, se você pega um livro como o Paul Hilt, Física Conceitual, ele não traz nenhuma equação matemática. E aí ele se denomina física conceitual, né? Por não trazer nenhuma expressão matemática. Mas aí eu me pergunto, está certo isso? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Nós do ensino somos acusados por não trabalhar com matemática. Eu não compartilho dessa ideia, entendeu? Eu não acho. Por outro lado, eu não acho que ele fez errado, o Paul Hilt. Eu acho que ele discute as equações matemáticas por meio de língua inglesa / língua portuguesa, que ele foi traduzido para o português, né? A matemática é uma coisa sintética, é uma maneira de você pensar a física, representar e pensar a física, né? E você pode pensar também através da língua portuguesa, representar e pensar por meio da língua portuguesa e por meio dos desenhos. Então, forma de você... O importante aqui na linguagem é o seguinte, que a linguagem não é coisa, ela representa a coisa, né? Ela representa, ela é uma forma mediada entre você e a coisa. Agora, essas três componentes, para ensino de qualquer pessoa, mas em especial do deficiente visual, tem que estar acessível. Eu falo assim para você, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O que você entende? Você consegue perceber alguma coisa? Eu falo assim para você, ó. Eu falo assim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Você consegue perceber? Você consegue entender alguma coisa? Sim. O que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4? Consigo associar a circunferência, né? Associar... Isso. Então, há uma circunferência de raio 2. Raio 2. De raio 2, no centro, eu acho. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É uma parábola com cavidade para cima, passando no 3 e no 2. Então, perfeito. Dependendo do... Você vê, mas não estou desenhando parábola. Estou falando uma parábola, olha a língua portuguesa, uma parábola com concavidade para cima de raízes 2 e 3. A concavidade para cima, né? Porque o A é positivo. Então, você veja só como que eu estou usando a tripla linguagem. Então, são maneiras... perfeitamente. Uma maneira de você representar o objeto. Não entendi, fala de novo. Entendi perfeitamente. Você representa das três formas, né? E aí todas estão vinculadas, né? Todas estão associadas àquilo lá. Então, como eu imagino a física, essa tripla linguagem. E para a pessoa aprender, ela tem que ter acesso a isso. Acesso porque ela tem que internalizar essa tripla linguagem. Você pega uma onda eletromagnética, né? Sai das equações de Maxwell. Você tem matematicamente, mas não, quando você abre um livro de física, você tem essas três entidades aí. Você tem argumentação na língua portuguesa, na matemática e no modelo conceitual. Para qualquer pessoa aprender, ela tem que primeiro ter acesso, e depois, pela mediação do professor, do ensino, né, ela vai se apropriando dessa tripla linguagem. O cego não é diferente, ele não faz parte de uma coisa excepcional. Para ele aprender, ele tem que ter acesso. E algumas vezes ele vai ter acesso por meio do tato, outra vez por meio da audição. Ele não tem a visão. Perfeito, professor. Muito obrigado pela resposta, tá? Respondeu divinamente. Éder, tem uma pergunta aqui. Rapaz, essa é muito rico, né? Essa
essa sua apresentação está sendo muito rica. Tiago da Silva. Eu não sei também se o Tiago quer fazer a pergunta verbalmente, ou se eu vou ler aqui, se ele quiser complementar. Então, ele escreve assim: já que comentou a respeito das concepções do senso comum, a respeito da inclusão, existe muito ainda essa compreensão de que a inclusão está embasada na igualdade. A sua fala, para esclarecer o que seria a equidade, um equilíbrio entre as diferenças e igualdades, é extremamente didática para superar essa concepção do senso comum. Na verdade, é um comentário, né, que ele está fazendo aqui. Não, então, pois é, como diz a Mantuana, é andar no fio da navalha. O Aristóteles, acho que o Aristóteles, ele fala assim que você não pode tratar tratar os iguais como sendo iguais e os diferentes lá. O Boaventura, ele fala assim, nem tudo tem que ser igual, nem tudo tem que ser diferente. É preciso que tenhamos, como é que é a frase dele? Eu até já esqueci. Vou ficar só com o começo que já explica. Nem tudo tem que ser igual, nem tudo tem que ser diferente. Então, a questão da equidade é nós podermos, é nós sabermos, dentro de um processo de ensino de física, vamos ficar aqui na física, né? Tratarmos os alunos de forma comum, mas respeitando as especificidades as suas especificidades. E eu acho que nós temos dificuldade com isso, né? Nós somos formados na lógica formal, que pensa igualdade e diferente de maneira muito separada, e acho que a gente tem que trazer a dialética para isso. Como é que é isso? Olha, veja bem, você tem uma pessoa cega e as outras que enxergam. Olha como nós somos percebidos, o cego e os videntes. Mas veja bem, você tem o cego e o vidente. Tudo bem, é uma diferença entre eles. O ver e o não ver. Isso é uma diferença, ver e não ver. Isso aí vai implicar questões da diferença, né? Ok. Isso tem que estar dentro da sala de aula. Mas o cego e o vidente, os dois são tateantes, eles são ouvintes, eles são cheirantes e degustantes, vamos falar assim, né? Tem 4 identidades, não é? Essas 4 igualdades, 4 identidades, elas não são postas, não são consideradas dentro da sala de aula. Então, você não pega os alunos e se faz atividades em que o tato possa ser um elemento comum, que a audição possa ser um elemento comum. Não se faz isso. Porque a visão, ela ocupa tanto o centro do processo de comunicação, o processo de sala de aula, que a gente fala o cego e o vidente. Quando vai para a questão do surdo, vira o ouvinte e o surdo. Então, a gente sempre pega os sujeitos na diferença. Não que a diferença não tenha que ser considerada, a diferença ela tem que ser considerada. Mas a questão é saber levar. Quando é que nós tratamos iguais os alunos e quando é que nós tratamos eles de forma comum? E isso não precisa ter cego na sala de aula, né? Eu acho que esse é um desafio para o processo de ensino. Agrupar e separar. Agrupar, considerar os alunos em atividades comuns e as suas especificidades. É lógico que para isso nós não podemos ter sala com 60 alunos. O professor também não pode ter uma jornada de manhã, de tarde e de noite, ele precisa poder planejar a sua sala de aula, né? Nesse livro, Ensino de Física Multissensorial, que vocês podem baixar da internet, eu tento dar exemplos dessas questões aí, do comum e do específico. Tem um outro que eu lancei pela Livraria da Física, que tem justamente esse nome, né? Compreendendo identidade e diferença por meio do ensino de física e da deficiência visual. Ensino de física, como é que chama? Inclusão e necessidade especial, 2 pontos. Compreendendo identidade e diferença por meio do ensino de física e da deficiência visual. Bom, Éder, tem mais o Gustavo Alencar, também é professor aqui da Federal de Campina Grande, quer fazer uma pergunta. E aí a gente fecha, tá bom? Porque já Beleza. são quase 5 para as 2. Você está aí se segurando só com a coxinha, né, Éder? Não, estou tranquilo, é que eu vou no banco daqui a pouco, tem que ir lá no banco. Tá bom. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, professor Éder, demais colegas que estão aqui presentes.
Na verdade, não era uma pergunta, mas também, ao mesmo tempo, eu vou fazer nessa direção. É a ideia da gente, enquanto professor, a gente tem uma dificuldade muito grande de idealizar um modelo em que a sala de aula você tem alunos videntes e não videntes, né? Considerando alunos com baixa visão ou com deficiência visual completa, né? Cegos. Eu acredito é um desafio enorme trabalhar com uma nova linguagem em que o livro didático, ou pelo menos do ponto de vista, as pesquisas agora estão avançando nesse sentido. E eu queria saber do professor qual a opinião dele com relação ao uso de maquetes táteis, né? Táteis visuais, porque acho que o visual também é importante quando você trabalha com aluno vidente e não vidente ao mesmo tempo, e como isso também pode ser usado a favor nas disciplinas de física experimental, né? Porque outra dificuldade é a disciplina de física experimental, porque você trabalhar com modelos 3D, com essas maquetes, já tem pesquisas sendo desenvolvidas nessa área, né? E isso facilita, por exemplo, trabalhar geometria ou conceitos ligados à geometria. Mas essa ideia de matematização do espaço. Então, parabéns pela exposição. Eu queria saber como é que a gente podia, né, incrementar o seu livro, é muito bom, o material, estou divulgando, inclusive, e eu acho que usar, um dos caminhos também estaria por aí, como ainda estou tateando isso, a partir de agora tendo mais acesso a um debate mais profundo. Eu queria saber como o professor vê essa questão de uso de maquetes táteis, as limitações, dificuldades que, inclusive, os próprios estudantes com deficiência têm para usar esse material. É isso, professor. Obrigado. Um abraço. Boa tarde a todos. Eu acho que a maquete tátil visual ela é uma excelente alternativa para a comunicação desses significados, né? Que eu denominei de modelos, né? Que contêm significados vinculados a representações tátil visuais, né? Que são esses conceitos de significados geométricos. Então, você tem, por exemplo, você vai trabalhar a onda eletromagnética, por exemplo. Vamos ficar nessa existem vários. Então, uma onda eletromagnética é uma representação tridimensional. Embora a gente saiba que bom, não vamos ficar nisso para não aprofundar demais. Mas, quando você pega um livro, você pega lá, vetor de Poynting, por exemplo, vetor de Poynting, você vai fazer a regra da mão direita, estende os dedos sobre a direção de propagação do campo elétrico e gira o campo magnético, para onde o dedo aponta é a direção de propagação da onda. Então, olha como ela facilita. Esse é um conceito tridimensional. Agora, o professor projeta na lousa, a lousa é plana, o livro é plano. Então, há uma obsessão pela questão visocêntrica. Há alunos que não conseguem perceber o objeto tridimensional projetado na lousa, projetado no livro. Né? Hoje em dia, com os modelos atômicos de orbitais, né? Por que não imprimir isso? Antigamente eram peças caras, hoje você pode imprimir na impressora 3D. Você cria canais de comunicação entre o professor, que, no meu caso, eu vou falar, o professor cego, eu dou aula às vezes dou aula desses conceitos, nós temos aqui a impressora 3D. Deixa eu falar um negócio, eu vou começar a escrever um livro, em que nós vamos colocar no corpo do livro os links para que qualquer um possa baixar e imprimir, né? Então eu tenho assim umas pedras que tá lá no laboratório, em que eu coloco na lousa e já está assim, eu vou dando aula e vou pondo a mão naquelas representações, da projeção do o peso na componente Y, na componente X, o gráfico de calor por temperatura. Então, para mim que tenho deficiência visual, é assim, é a solução que surgiu, né? E eu vou de carteira em carteira, mostro para o aluno, assim, vem em carteira do aluno, aluno, note aqui, pego a mão do aluno, ponho na projeção em 3D. Sabe, essa foi a solução para mim, aqui enquanto professor, né? Quando eu era aluno, há 30 anos atrás,
eu levantava, ia lá na lousa, enfiava a cara dentro da lousa, assim, para ver os desenhos, né? Ainda tinha uma visão periférica que dava para fazer isso. Então, eu sou totalmente favorável a isso aí, entendeu? Totalmente favorável, porque cria canal de comunicação e, como eu falei, cria acessibilidade entre a tripla linguagem e a pessoa que não tem visão. Como você falou, com a impressora 3D agora, com a popularização da impressora 3D e daquela máquina que corta laser, a cortadora laser, você faz coisas extraordinárias. E mapas, então. Nós temos aqui convênio com o Instituto Federal e eles estão fazendo mapas táteis. Estão ganhando prêmios com mapas táteis. Os conceitos cujos significados são vinculados, ou seja, que compartilham as representações visuais e táteis, podem ser construídos de maneira tátil-visuais. E aí você comunica significados entre cegos e videntes. Então, quer dizer, teoricamente está resolvido, a questão é fazer na prática, né? Mas com a impressora 3D, hoje em dia você resolveu esse problema, né? Então, da minha parte, vamos dizer assim, o problema que eu tinha para ensinar agora está todo se resolvendo. Só para fechar, a professora Mirleide tinha levantado a mão, agora é a última. Mirleide. Obrigada, Alexandre. Sem querer alongar muito a discussão, mas eu só queria registrar, professor, eu sou professora da UFCG desde 2016, e desde então eu tenho tido contato com o seu material, tenho tentado trazer essa discussão para a sala de aula, especialmente através de disciplinas de instrumentação para o ensino de física. É uma temática que a gente precisa se apropriar, porque é fundamental trazer esse diálogo, trazer para o debate a inclusão, e não só para o debate, tentar efetivar isso em sala de aula. Então, assim, o seu material, ao longo de muitos anos, ele já me acompanha. E, assim, muito obrigado por saber disso. É um prazer, há muito tempo, de verdade, inclusive a Jéssica, recentemente, que está fazendo um TCC envolvendo a temática, eu encaminhei um livro recentemente seu para ela. Então, assim, de verdade, muito obrigado por estar aqui promovendo esse diálogo muito lúcido, muito claro, muito didático, e ter divulgado, inclusive, outros materiais que eu ainda não conhecia, nem os nossos estudantes. Nossos estudantes também têm interesse pela temática, então, muito obrigada, professor, por estar aqui conosco. Isso é muito bom saber disso, e eu fico feliz. Um grande abraço para vocês, eu estou sempre à disposição, meu e-mail está aí, só escrever. Tá, eu estou à disposição de você. Tá certo, então. Éder, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos e a todas pela participação. Nós tivemos hoje um número aqui de participação, de pessoas presentes, né, e o pessoal ficou bastante tempo acompanhando. Nós temos tido uma média de 25, hoje passou aí de, sei lá, 30. E assim, eu quero te agradecer demais, viu, Éder, por aceitar, por ter topado vir aqui por falar, por ter contribuído, como o Mirleide coloca aí, por ter aberto esse canal de diálogo. Enfim, muito obrigado, viu, Éder? Olha, eu que agradeço, foi um prazer, foi um desafio falar para vocês, dialogar com vocês, e eu estou sempre à disposição, tá? Para mim, isso aqui é uma responsabilidade. A gente que foi formado sempre em escola pública, recebeu apoio, incentivo público, né? Então, eu não faço nada além da minha obrigação, e faço com muito carinho, viu? Que bom, que bom e bonito. Bom, tá convidado para vir para cá, né, para conhecer o forró, e vai gostar. Semana que vem, dia 14, nós teremos a presença da professora Elizabeth Baroli, ela é professora aposentada da Unicamp, recém-aposentada, aliás, e ela vai falar sobre a necessidade da formação docente após, da formação do professor, do licenciado, né, a pessoa que se formou ali em licenciatura, após a formação dele, formação inicial. Então, ela tem o título da palestra é Mestrados Profissionais em Ensino de Física, Controvérsias e Potencialidades para o Desenvolvimento Profissional Docente. Tá? Então, quem puder participar, é isso aí. Éder, eu vou te mandar um e-mail perguntando mais sobre os livros, e aí eu vou divulgar para os alunos, que eu também tenho interesse. E eu tenho interesse depois, aí eu converso melhor com você, saber se vocês têm uma disciplina aí para
voltada para a inclusão, para alunos cegos, surdos, né? Porque seria legal a gente pensar nisso aqui também, né? E aí, mas eu converso com você depois por e-mail, tá bom? Tá bom. Então Ok. tá bom, pessoal, eu vou parar a gravação e até a semana que vem, tá bom?